Há quem diga que o protagonista é a parte mais importante de uma obra de ficção. E realmente, diante da ideia, da trama, do universo apresentado, tudo isso a gente só conhece da forma que a gente tem que conhecer por causa da perspectiva do protagonista, do personagem que vai nos conduzir nessa história. E esse jogo da perspectiva de um protagonista é algo tão importante que geralmente estamos acostumados com obras na qual o mocinho ou a pessoa moralmente correta é o protagonista, é o personagem principal. Porém, há obras que retratam o protagonista como alguém não sendo exatamente alguém bom, mas pelo fato da gente estar vendo aquela obra sob a perspectiva dele, sob os olhos dele, a gente tem muito mais facilidade de justificar as suas ações e como ele é. Acompanhar uma trama vendo os olhos do personagem principal inevitavelmente faz com que a gente se identifique. E para mim, esse sempre foi o conceito mais importante quando o assunto é uma obra de ficção, o quesito da identificação. Porém, esse cenário muda um pouco quando vamos para Chainsaw Man, uma obra no mínimo peculiar, conhecida por ser separada em duas partes, na qual tem dois protagonistas. E esses protagonistas, para mim, são os personagens principais que mais instalaram um sentimento esquisito em mim, no sentido que eu me identificava com eles de uma maneira ou outra, mas eu não queria admitir isso de maneira alguma. Mas antes da gente cair de cabeça nisso, eu preciso avisar que provavelmente vão ter alguns spoilers. Eu não vou dar nenhum spoiler assim muito específico e tal, que nossa, abale completamente a sua estrutura, mas ainda assim é capaz que eu deixe escapar alguma coisa, então esteja avisado. Primeiramente, é importante saber o quão impactante é um protagonista, seja ele bom ou ruim. Quando a gente tá falando de um protagonista ruim, fraco no quesito narrativo, né, de ter um desenvolvimento meio porco, às vezes isso acontece porque os personagens em volta dele parecem ser muito mais interessantes e por causa disso se tornam muito mais populares. Um caso bem famoso disso é no filme, né, O Grande Gatsby, onde todo mundo lembra do personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Gatsby, mas na verdade o protagonista dessa história é o Nick Carraway, interpretado pelo Tobey Maguire, que ninguém se lembra. Ele simplesmente é ofuscado pela presença do homem que leva o nome do filme. E no mundo dos animes eu vi isso acontecer com o Eren de Attack on Titan, pelo menos nas primeiras temporadas. Eu lembro que as pessoas tinham uma resistência bem grande em gostar de Attack on Titan por causa do Eren. Ele era um protagonista meio chato, enquanto todo mundo em volta dele é muito mais legal, ao mesmo tempo que por ser protagonista ele tinha muita importância e ninguém gostava muito disso. E só depois, nas temporadas, né, pós-time skip, lá de Marley e tudo mais, a galera deu o braço a torcer pro seu desenvolvimento. Mas às vezes o protagonista é só meio ruim, ou raso, ou prejudicado de alguma maneira. Um que eu consigo lembrar de cara é o Jake Sully, de Avatar. A gente tá falando de uma das maiores produções da história, um dos filmes mais famosos do mundo, a maior bilheteria do mundo por bastante tempo, nem sei se ainda é. E primeiramente, esse ator principal, né, o Sam Worthington, ele é bem mais ou menos assim, ele não é um bom ator, mas ele é simplesmente o protagonista de uma das maiores franquias do mundo. Então a gente é forçado a engolir esse cara e a trama dele, a personalidade dele, que vamos combinar, é meio sem sal. O que é um pouco prejudicial porque, né, o universo de Pandora, os navios, a trama política ali daquela região é muito interessante, mas com esse protagonista tudo fica um pouco mais raso junto com ele, entende? E um personagem nos animes que foi bastante prejudicado, as pessoas têm ele como um protagonista ruim, é o Asta de Black Clover. Eu lembro que quando o anime de Black Clover lançou, muita gente reclamou da dublagem do Asta, porque realmente a voz dele era muito estridente, ele gritava toda hora, era chato pra caralho. E eu lembro que eu vi o primeiro episódio de Black Clover e eu dropei, eu falei, nem fudendo que eu vou aguentar 20 episódios com esse moleque gritando. E só anos depois, quando eu tava com bastante vontade de ver o anime e tal, eu dei o braço a torcer, vi, passei ali pelos episódios onde ele gritava feito uma cabra, e depois eles consertaram isso, eu fui pro mangá, e Black Clover é muito legal, e o Asta é um personagem que eu gosto bastante. Mas entende que não só o protagonista em si, e também a forma que ele é apresentado, influencia muito no que você vai ver, no seu sentimento a respeito daquela obra, e tudo isso tem a ver com aquilo que eu falei, com a identificação. Independentemente de você estar vendo uma obra em um mundo fantástico, com personagens que não são humanos, os autores da história têm que respeitar o que a gente entende como relações humanas e sentimentos
os humanos. Então mesmo que você veja uma trama onde só tem alienígenas conversando entre si, você pode ter certeza que eles vão ter um design humanoide e vão nutrir relações e sentimentos puramente humanos. E tudo isso é feito para gerar identificação, para que você se relacione com aquela obra, independentemente do quão fantástica e mágica ela pode parecer. Tudo bem que eles estão em outro planeta e eles são alienígenas, robôs, a merda que seja, mas ainda assim eles amam, eles traem, eles perdem, eles vencem. Conceitos na qual nós somos familiarizados. Chainsaw Man é uma obra que veio junto com essa nova geração de Battle Shonens, os famosos animes de lutinha, né? Veio junto com Jujutsu Kaisen, com Demon Slayer, que são obras que seguem mais ou menos a mesma tendência. Eles ainda têm a premissa de serem leves, divertidos, tem vários momentos de comédia, sendo que eles são um pouco mais pesados que o normal, um pouco mais sanguinolentos e tentam ser mais profundos. Demon Slayer, né? Não sei se consegue. E o mundo de Chainsaw Man é como se fosse um Japão meio deturpado, porque nesse mundo tem a existência de demônios. Porém, esses demônios, eles são representados pelo medo das pessoas, né? Eles são conceitos de medo. E a força deles é baseada nisso. Ou seja, o demônio da escuridão é fortíssimo porque muita gente tem medo do escuro. Mas agora, o demônio frango é fraco pra cacete porque ninguém tem medo de frango. E por causa da existência desses demônios, a sociedade, né? As pessoas de Chainsaw Man, elas sempre são representadas de uma maneira meio diferente do usual. Elas ainda são pessoas normais, sendo que dá pra ver que tem algo de errado com elas. Elas são meio bizarras. Elas são naturalmente nihilistas, elas acham que tudo é uma merda e que elas podem morrer a qualquer momento porque elas literalmente podem. Do nada pode brotar um demônio bizarro, explodir o ônibus que ela tá indo pro trabalho de merda dela e fim da história. Isso gera uma sociedade muito defensiva, que sempre que vê os demônios se fudendo ou as pessoas indo contra os demônios, é como se elas ficassem muito mais inflamadas que o normal, né? Elas conseguem se radicalizar muito rápido. E como eu disse, essa obra é separada em duas partes bem estabelecidas. A primeira parte nós acompanhamos Denji e toda a sua trama envolvendo a grande vilã Makima. E na segunda parte acompanhamos Asa Mitaka e toda a trama dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e a trama do inferno de Chainsaw Man de fato. Ambos os protagonistas são dois jovens, basicamente com a mesma idade, e quando você pensa, né, em um protagonista jovem de um Battle Shonen, de um anime de lutinha, você vai pensar naquele arquétipo clássico, né, o cara que é bobo, meio burro, comilão, engraçado, naturalmente gentil. Essas são características meio básicas e você pode não querer, né, se identificar com um cara bobo, um cara tolo, mas ainda assim são vistas como qualidades, são boas características, né, você ser ingênuo, você ser inocente, é a imagem da criança, do jovem sendo preservada e a gente naturalmente se identifica com isso. Seja você consumindo aquela obra com a idade daqueles personagens ou até mesmo depois, porque você lembra daquela época. Sendo que Denji e Asa, eles são, entre aspas, o jovem como ele realmente é. Claro que, assim como o mundo de Chainsaw Man, eles são jovens bem exagerados. Denji é o garoto que perdeu seus pais muito cedo e já basicamente nasceu devendo. Ele herdou as dívidas do pai da máfia e meio que foi obrigado a se virar desde então. E ele viveu uma realidade completamente horrível, com ele morando num barraco velho e sujo e sonhando em coisas extremamente básicas. E se ele herdou as dívidas do pai, ele também herdou a doença que matou sua mãe, uma doença que fazia você tossir sangue. E por causa disso, ele sempre soube que ele não ia durar muito. Era como se ele já tivesse uma data de validade. Ele tinha certeza que ele não viveu tudo o que ele queria e, sinceramente, ele estava bem com isso. A única coisa que ele tinha era o pequeno demônio motosserra que o acompanhava como seu melhor amigo, uma espécie de cachorrinho chamado Pochita. Eventualmente, a Yakuza se volta contra ele porque eles fizeram um contrato com o demônio lá e então ele é morto, mas ele se junta com Pochita e com isso ele vira o Chainsaw Man. Desde então, ele é acolhido
pela máquina e pela segurança pública, pelos famosos caçadores de demônios, e com isso as necessidades básicas da vida dele agora foram supridas. Agora ele tem um lugar para morar e dormir, ele tem comida, tem água, todos esses problemas parecem ter acabado, e ele vê que ele não tem mais rumo na vida, sendo que tem uma coisa que ele ainda não conquistou, que é ter relações com uma mulher. Ele é um garoto novo, virgem, com os hormônios à flor da pele, e tendo essa mente simples, ignorante, sem estudo e sem rumo nenhum, até porque antes dele se tornar o Chainsaw Man, ele já achava que ele ia morrer amanhã, ele coloca como objetivo de sua vida apertar os peitinhos de uma mulher, o que obviamente é um objetivo extremamente superficial e é digno de piada. E esse é um dos primeiros pontos pela qual muita gente não quer se sentir identificado com o Denji. É primeiro, ele ser esse cara sem modos, sem educação e que tem uma fixação sexual maluca. O autor faz um trabalho bem claro em retratar ele como o garoto mais superficial do mundo, sendo que a parte que eu realmente gosto do Denji nessa epopeia é que quando ele finalmente consegue apertar os peitinhos, ele vê que não é nada demais. Ele tava colocando uma puta expectativa naquilo e não foi o que ele esperava. E quando ele fala com a máquina sobre, ela percebe a superficialidade desse garoto e não deixa ela morrer. Pra ela é interessante que o Denji seja um tarado, que veja as coisas da forma que ele via, de maneira superficial. É assim que o plano dela vai dar certo. Então, com a sua beleza e sensualidade, ela tranca ele nesse local. Ela encoraja que ele seja raso dessa maneira. E apesar desse personagem sempre ser representado dessa maneira, como se alguém sempre estivesse controlando ele, como se ele nunca tivesse palavra própria, como se ele fosse o cachorro de todo mundo, ainda assim, o momento que ele mais mostra personalidade é quando ele está transformado em Chainsaw Man. Esse é o momento onde seu id toma conta de tudo. Pra você que não sabe, na psicanálise de Freud, ele separa a personalidade humana entre id, ego e superego. Superego sendo a sua visão moral, crítica sobre o mundo, né, o seu autocontrole, e o id representando o seu lado mais instintivo, primitivo, o lado que você tem que satisfazer os seus desejos da maneira mais rápida possível. E o ego seria o mediador entre esses dois, né, de não fazer você simplesmente se tornar uma besta e também não ser um puta careta. Por isso que é dito que psicopatas têm um id muito maior do que o seu superego, fazendo com que o ego não tenha muito com o que trabalhar e o id acaba superando qualquer balança, tornando essas pessoas movidas puramente por instinto, por necessidades de se satisfazer. E quando o Denji é Chainsaw Man, ele deixa esse lado escapar com maior fúria. É como se ele tivesse a desculpa de derramar toda a sua frustração e de ser do jeito que é, matando seres que todo mundo odeia, que todo mundo nessa sociedade odeia, que são os demônios. Porque no fim do dia, assim como qualquer jovem, ele quer ser visto, ele quer ser aplaudido. E falando das relações amorosas do Denji, uma relação que impacta muitos personagens é sua relação com a Reze, na qual ele experiencia o romântico amor jovem, onde parece que os dois gostam muito um do outro, eles se entregam nessa paixão, tudo parece muito orgânico e natural, porém, de novo, é outra pessoa tentando manipular ele, tentando pegar seu coração, tentando pegar o Chainsaw Man, e o Denji que se foda. Mais uma inimiga indo atrás da sua máscara, indo atrás do ser que ele queria ser. Esse momento, além de representar uma traição, uma quebra de confiança enorme que o Denji sofre, também é um momento que ele realmente percebe que a vida dele só tem sentido e só tem importância, e ele só é visto de fato porque ele é o Chainsaw Man. Ninguém se importa com ele, o ser humano, e sim as suas habilidades, sim o que ele é. E um outro tema grande e central desse personagem é a questão da porta. Denji, em inúmeros momentos do decorrer da trama, ele sempre lembra dele encarando uma porta. E no final de tudo, quando o Denji já fez 1 bilhão de coisas, ele simplesmente se encontra com a máquina e pede para ser o cachorro dela. Porque assim, ele não vai mais ter que precisar pensar em nada. Se ele obedecer friamente essa mulher inteligente, eu finalmente vou ficar livre desses pensamentos que eu tô tendo, de toda essa jornada que eu vivi. E máquina colocando seu plano para frente, né, de realmente controlar o Denji, fazer o Chainsaw Man vir com tudo, ela dá a
sua última cartada, quebrando ele completamente, né? Trazendo a porta de volta, falando que o pai dele não se matou, e sim que Denji o matou. Nesse momento a porta é aberta e a gente vê o cadáver do pai do Denji, um bêbado incorrigível, iria abusá-lo, bater nele, e Denji se defendeu. A porta nada mais foi do que um mecanismo de defesa da mente do Denji para ele nunca ter que reviver esse trauma. E o fato dele ter feito isso que fez com que ele voltasse para uma espécie de personalidade de fábrica. Ele ser um personagem raso e superficial é por causa dessa porta. Era um mecanismo de defesa que ele tinha que ter para não reviver esse trauma. Se ele só fosse um garoto que deixasse os hormônios falar por ele, que se importasse puramente com comida e sexo, ele nunca teria que pensar no que significa aquela porta. E esse é um conceito muito legal, né? Que é na superficialidade do Denji que a gente encontra a sua complexidade. E o Denji, depois da parte 1, a parte que ele é o grande protagonista, ele se torna uma figura que se encaixa muito mais com a sociedade que ele está inserido, uma figura mais niilista, depressiva, com muita dor em seu olhar, né? Ele sempre agora é representado com grandes olheiras, com uma cara meio acabada, com a personalidade dele meio que até regredindo um pouco para ele poder lidar com todo o trauma que ele sofreu na parte 1. E agora ele tem toda essa questão, né, de querer mostrar pro mundo que ele é o Chainsaw Man, das pessoas ligarem o Denji ao Chainsaw Man e ele ser visto como uma celebridade que salva todo mundo. Agora a sua necessidade de atenção vai para as alturas, ele quer a validação. Depois do que ele sofreu, ele não aguenta mais as pessoas só olharem pro Chainsaw Man, ele quer ser visto também. Com a gente vendo, por exemplo, no encontro que ele tem com a Asa no aquário, onde ela diz para ele calar a boca e prestar atenção que ele não vai precisar falar nada, fazer nada, ele logo se impõe e diz que agora ele vai pensar por si mesmo e o caralho, porque foi com a mentalidade de não pensar em nada, de deixar uma mulher fazer tudo pra mim, que ele sofreu o trauma que sofreu. E um fato até mais perturbador sobre o Denji da parte 2 é que essa cena da máquina falando o Denji lembrar da mordida dela de uma maneira meio sexual, forçando o Denji a ser superficial e só pensar nisso, agora você pode perceber que sempre quando o Denji tem desejos libidinosos, né, voltados para essas coisas que voltam à superficialidade dele, ele morde o dedo, pra como se fosse um lembrete do que ele viveu. Esse personagem, ele expõe o que há de pior e mais ridículo em um jovem garoto. Ele é raso, superficial, movido por hormônios, carece das próprias opiniões, se enfia em 1 bilhão de situações escrotas, simplesmente buscando esses objetivos rasos e traçando uma identificação conosco. Nunca que a gente vai querer admitir que nos enfiamos em situações escrotas com objetivos de superficialidade. Mas a verdade é que todos nós fazemos isso. Todos nós já nos vimos em situações de tipo, caralho, como eu fui parar aqui? Simplesmente porque fomos movidos a desejos rasos. E isso incomoda principalmente na demografia que essa obra está inserida. Quando a gente vê um anime de lutinha, geralmente a gente quer se sentir hypado, né? Em um momento épico ali, a determinação do Luffy, a força do Goku, o desenvolvimento da maturidade do Ichigo, todas essas coisas que a gente espelha e quer ter essas características para nós de alguma maneira, sendo que o Denji expõe aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente evita na nossa personalidade. E isso é o que faz ele, para mim, ser tão interessante. No fim, Denji é fraco. E ninguém quer se identificar com isso. Na parte 2, somos introduzidos a uma nova protagonista, Asa Mitaka, que inclusive eu vou falar aqui, eu me identifico mais com ela do que com o Denji. Porque quando eu vi li Chainsaw Man, eu já era mais velho que o Denji, e as situações e fases que ele estava inserido, eu meio que já tinha passado por ela. Enquanto as tribulações e problemas da Asa me pegaram muito mais, e eu acho que isso foi pensado por Tatsuki Fujimoto. Ele notou que as pessoas que acompanhavam Chainsaw Man cresceram junto com a obra e agora passavam por outros problemas que não conversavam tanto com os problemas do Denji. Além da protagonista agora ser uma mulher, que é algo que inevitavelmente vai chamar mais o público feminino. E eu acho que a forma que ele tratou essa personagem, a forma como ele representa ela, algo extremamente bem pensado. Porque eu já falei algumas outras vezes nesse canal que Asa é o Denji feminino, mas não no sentido dela ser a
agora uma tarada superficial, mas sim dela ser uma personagem que eu tenho certeza que muitas mulheres não querem se identificar. O começo dessa parte pra mim já é muito bem feito, com a gente vendo sendo apresentado na escola o famoso demônio frango. E ele é um demônio que vai ser o mascote dessa turma, mas no final ele vai ser devorado pela turma porque o professor quer passar pros alunos o quão efêmera a vida é. E a turma adora ele e a gente vê ali a silhueta de Asa Mitaka, com ela simplesmente vendo esse demônio sentado na sua mesa e simplesmente pensa: morra. Ela anda pela escola e vê problema em tudo, principalmente com pessoas tendo relações, dizendo pra todos eles morrerem. Porém, quando ela volta pra sua turma, o demônio frango simplesmente pula nela e faz amizade, chama ela pelo nome, é um momento bem feliz. E nisso ela percebe: ele disse meu nome. Eu pensei que só representantes da classe e o professor lembravam dele. E com ela, com esse mascote no colo, vê a sua turma, todos felizes ao verem ela, né, chamando ela para vir junto. Ela percebe que desde o início ela só tinha inveja deles. Tinha inveja dessas pessoas que nutriam relações com outras pessoas. Ela era sozinha, ela queria ter o que eles tinham. Porém, ela simplesmente tropeça em cima do demônio. E só isso já é o suficiente por matá-lo de maneira traumática na frente de todos seus amigos que amavam ele. Obviamente, isso destrói ela, porque como a gente já pôde perceber, Asa é alguém que se importa demais com a opinião alheia. Ela parecia ser uma menina direta, de personalidade forte, mas na verdade ela só é mais uma em busca de validação. E a gente vê ela pensando como ela vai chegar na escola com todo mundo encarando ela com olhos que julgam e ela querendo morrer com esse sentimento. E essa imagem aqui é muito importante porque mostra a dissonância que Asa vive. Ela não tá nem um pouco culpada em ter matado aquele demônio mascote e tal. Ela tá realmente preocupada com as consequências do que ela fez, com as pessoas julgando ela. Coisas acontecem, subitamente Asa, entre aspas, morre, mas nos últimos milissegundos de vida ela pensa que só um pouquinho eu devia ter sido só um pouquinho mais egoísta nessa vida. Eu devia ter me preocupado menos com os outros e com a reação dos outros sobre minhas ações. Eu podia ter pensado mais em mim. E nesse momento, um demônio que estava ali próximo fala que se ela quiser viver, me dê seu corpo. E agora a Asa Mitaka renasce como Yoru, o demônio da guerra. Então vemos que essa personagem não é uma garota má, uma garota que pensa mal dos outros. Ela só é alguém que foi levada a ser extremamente antissocial, o que fez com que ela naturalmente fosse mais tímida, tivesse dificuldades para se expressar. E simbolicamente isso é representado com o tropeço que ela tem. É a representação dessa inadequação social, né? Quando a pessoa tropeça e cai no chão, é um momento mais constrangedor da vida, né? Que todo mundo vai te julgar. E isso é uma forma bem escrachada de demonstrar isso nessa personagem. E a partir daqui a gente vê a relação que ela tem com essa Yoru, com Asa ainda permanecendo, mas ela troca com a Yoru de tempos em tempos porque ela, o demônio da guerra, e é um dos 4 cavaleiros de Apocalipse, quer matar o Chainsaw Man. E é assim que os dois protagonistas se conectam. E Asa é o completo oposto de Yoru. Yoru é literalmente um demônio, alguém que não entende relações e interações humanas, alguém movido por instinto e que desconsidera sentimentos, principalmente da pessoa que compartilha seu corpo. Então agora a Yoru coloca a Asa em inúmeras situações que ela nunca gostaria de estar. Ela é quase como se fosse um artifício narrativo que força essa personagem extremamente inadequada socialmente a sair da sua zona de conforto a todo momento. Em determinado momento ela tá salvando uma amiga dela de um demônio bizarro que atacou, e enquanto ela corre, ela tropeça de novo. E agora a gente vê que o tropeço não é simplesmente uma gag, algo cômico, e sim algo que faz parte da sua vida. Com ela lembrando dela tropeçando no seu aniversário, o bolo caindo nela, ela tropeçando na corrida com bastão, e finalmente ela tropeçando quando ela e sua mãe estavam fugindo do demônio. Ela parou para salvar um gato, a sua mãe ajudou ela a se erguer
seguir. Mas quando sua mãe foi acompanhar, ela foi atingida por um carro que estava voando por causa de um demônio. Ou seja, Asa Mitaka é alguém que tem um profundo medo e desespero do fracasso. Ela é alguém que sempre busca situações onde ela não pode tropeçar. É por isso que ela não se permite se entregar em relações mais profundas, em ter amizades, em construir laços, porque ela sabe que a qualquer momento ela pode tropeçar e acabar com tudo. Assim como a gente viu lá no começo, com ela tropeçando em cima do demônio frango. Sendo que a Yoru, por mais que seja um demônio, por mais que seja uma personagem malvada, ainda assim a sua existência, o fato dela agora compartilhar o mesmo corpo, força ela a tentar e pelo menos ensinar para Asa que fracassar é ter medo de fracassar, porque ela começa a perceber que se mantendo dessa maneira é aí sim que ela fracassa, como a gente vê lá no aquário, quando eles são presos lá pelo demônio da eternidade. Ela foi tentar pegar sinal de celular para tirar eles dali, sendo que tentando se equilibrar ela cai no chão, e então a gente vê que o celular foi completamente destroçado, deixando todos seus amigos na mão, e isso faz de novo com que ela fique completamente destruída e se sinta mais sozinha do que nunca. Então ela é uma menina extremamente insegura. Insegurança é algo que quase define ela como personagem. Isso é uma coisa que a gente odeia se identificar, é com insegurança, porque francamente não existe característica mais patética do que essa. Mas mesmo assim, todo mundo, literalmente todo mundo é inseguro em algum grau. Eventualmente, nessa parte 2, a gente entra no arco do demônio, da queda. Pra mim, esse é o arco talvez mais alegórico da obra inteira e que representa e desenvolve muito bem essa personagem. Porque, como diz o nome, nesse arco nós enfrentamos o demônio da queda, que é um conceito que, na minha opinião, é genial. Basicamente, o demônio da queda atua de maneira que quem tem medo de cair será afetado por ele. E cair pode ser no sentido literal, de pessoas que têm medo de cair de lugares e tal, e a Asa, por exemplo, tem medo de tropeçar a qualquer momento, mas também pode ser cair de maneira figurativa, como por exemplo, cair em depressão. E se tratando do mundo niilista e escroto de Chainsaw Man, esse é um dos demônios mais fortes que existe. Ou seja, para vencer esse demônio, ela tem que ter de alguma forma confiança, ela tem que combater a sua insegurança. E nesse momento vemos de novo coisas do seu passado que ajudam ela a cair cada vez mais. Com ela lembrando no seu tempo de orfanato depois que a sua mãe morreu, com ela tendo ainda aquele gatinho que ela salvou e a cuidadora do orfanato falando para doar esse gato para um amigo dela. Ela explica que todos os órfãos desse orfanato perderam seus pais por causa de demônios. E ela diz que ela também, a minha foi morta pelo demônio do furacão, o mesmo demônio que matou a mãe da Asa. Mas esses órfãos ainda riem e brincam lá fora porque se tornaram uma família aqui. Seu gato é o único animal nesse lugar. Você não acha que ele seria mais feliz na casa do meu amigo com outros gatos? Então, tendo um sentimento altruísta, bondoso, ela diz o nome do gato e fala para fazê-lo feliz. Ele realmente vai ficar melhor em uma casa com outros da sua espécie. Sendo que à noite, um dos seus colegas ali do orfanato falam que hoje eles viram um gato igual dela no fundo do rio. E quando ela pergunta para a cuidadora, ela diz que todos aqui perderam suas famílias. Você não pode ser a única com uma família. Não é injusto? Ou seja, desde muito nova, ela entendeu a realidade e sociedade que a cercava. Primeiramente, que demônios podem tirar tudo o que você conhece em um piscar de olhos, ao mesmo tempo que essa sociedade afetada por esses problemas será tão vil quanto. Serão pessoas que vão tentar te arrastar pra merda, serão invejosas, assim como ela foi representada no primeiro capítulo. Porque o que somos, se não um produto do nosso meio? Então, nesse momento, a Asa e Yoru tem todo um papo ali, onde Yoru tenta dar confiança pra Asa, e Asa tenta achar confiança de algum lugar. Com essas imagens trabalhadas dessa maneira, sendo muito maneiras, né? Com a Asa aparentemente estando normal
normal, mas quem está normal de fato e não afetado pelo demônio é a Yoru, que tá de cabeça para baixo. Ela finalmente se abre para Yoru depois de bastante resistência e fala que tem problemas de confiança, mas é solitária. Então às vezes vou me aproximar de alguém, mas alguma coisa sempre dá errado, eu me machuco e então fico sozinha de novo. Solidão e companhia. Eu sinto medo dos dois. E talvez esse seja o quadro que mais me pegou. Pessoas jovens generalizando querem duas coisas: ser visto e ser amado. Obviamente que a maioria das pessoas de diferentes faixas etárias quer isso, mas no jovem eu sinto que isso é mais latente. Sendo que a nossa inexperiência e o fato da gente se importar demais com o que os outros pensam faz com que a gente muitas vezes evite o caminho de ser visto. Talvez seja melhor ser invisível, assim ninguém vai me zoar, assim ninguém vai falar de mim. Ao mesmo tempo, fazendo isso, ninguém vai me abraçar, ninguém vai me conhecer e a pessoa interessante que eu acho que eu sou, ninguém nunca vai saber. E pro jovem, tudo é muito grave e toda decisão muda a sua vida, quando na realidade não é bem assim. Mas a gente naturalmente vive a vida mais à flor da pele e acha que qualquer passo em falso, qualquer tropeço é o fim do mundo. Mas isso é porque a gente não fracassou o suficiente, não enfrentou derrotas o suficiente para começar a não se importar tanto assim. E Asa é exatamente o exagero disso, o exagero da jovem insegura. Em suma, quando ela é apresentada, ela é odiável, ela é alguém que não faz parte ali da galera, ela parece que se esforça para ser nariz empinado. Ao mesmo tempo, quando a gente vê sob a perspectiva dela e entende os traumas que ela passou, vemos que ela é apenas uma vítima desse mundo que ela está inserida. Uma garota jovem demais para arcar com culpa demais. Ela sente a culpa de tropeçar em momentos críticos, ela se sente culpada pela morte da mãe, e isso bloqueia qualquer avanço e laço que ela possa construir. Ao mesmo tempo que Yoru, o demônio da guerra, força ela a finalmente sair dessa casca. Com a gente vendo a relação dos demônios interiores com cada protagonista, né? Denji e Pochita sempre foram amigos, sempre tiveram uma relação até bem leve para o que eles dois viveram. Então, mesmo que o Denji queira ser visto, queira ser celebrado, ele nunca culpa a Pochita por causa disso. Na mente dele, eles sempre foram um só. Porém, Asa e Yoru é uma relação extremamente mais conturbada, mas que com o tempo a gente vê que elas duas, dos jeitos delas, que são pessoas que não querem se entender, começam naturalmente a ser mais simbióticas. Yoru começa a entender os sentimentos de Asa e sua natureza, e até mesmo a sua malícia demoníaca começa a ceder, afinal elas compartilham o mesmo corpo, e Asa, mesmo odiando todos os avanços da Yoru, aprende que é com esse demônio que ela tá tendo mais iniciativa, que ela tá começando a construir confiança, coisa que ela nunca achou que conseguiria. E a relação dos dois protagonistas, Asa e Denji, sinceramente merece um vídeo próprio, sendo que assim como eles são jovens que provocam desconforto, né, são jovens inadequados e tal, a relação que eles nutrem é tão desconfortável quanto, como um romance entre jovens deve ser. Não é algo idealizado como o romance que o Denji teve com a Reze. E unindo essa relação com o fator Yoru, que é um demônio que consegue fazer qualquer coisa se tornar uma arma, e a arma é mais forte conforme o quanto a Asa se importa com aquilo. Então Yoru, querendo forçar Asa a gostar mais do Denji para fazer ele uma arma muito mais forte, acaba interferindo e influenciando nessa relação tão esquisita entre os dois, o que rende cenas muito engraçadas e até mesmo perturbadoras em algum momento. No fim do dia, Asa Mitaka é uma personagem fraca e ninguém quer se identificar com isso. Esses dois nada mais são do que protagonistas que incorporam com quase perfeição o mundo problemático, complexo, niilista e distópico que estão inseridos. Eles são completamente exagerados, praticamente caricaturas, mas infelizmente são extremamente identificáveis. Eles expõem o pior lado, o lado que a gente não quer ver na nossa personalidade. Não no sentido de que eles são jovens que matam os outros
outros e não se importam com ninguém, porque a personalidade deles é boa. Ambos são altruístas, ambos têm uma moral correta, mas um representa os jovens garotos como criaturas superficiais movidas por hormônios e a outra é o retrato de uma garota insegura. Mas fazendo isso, ambos fogem do comum esperado em uma obra dessa demografia e desse gênero, fazendo que eles sejam, no mínimo, fora da caixa, no mínimo, interessantes e intrigantes de continuar a ver. Uma das coisas mais legais de acompanhar Chainsaw Man é ver o desenvolvimento desses protagonistas e como eles amadurecem diante de diferentes situações. E o que eu gosto mais nisso é que várias vezes o amadurecimento que a gente acha que vai acontecer não acontece. Não é como se do nada o Denji, depois de viver um trauma, ele se torna um cara mega foda e que não tem tempo pra nada e que agora é um cara que pensa muito mais, é estudado e coisa e tal. O desenvolvimento, querendo ou não, é realista, é cru, faz sentido com os personagens apresentados. Isso, de novo, é um fator que a gente não quer se identificar. Desenvolvimento representa maturação, maturidade. Isso não está sendo alcançado e eu não gosto de me identificar com isso. Por causa desses desconfortos que eles causam nos telespectadores e leitores, isso que para mim faz essa obra ser tão fora da caixa e esses protagonistas tão ricos da sua própria maneira. É com certeza um trabalho corajoso e que inevitavelmente vai ensinar muito mais do que um protagonista de Battle Shonen clássico em uma obra como tantas outras. Porque assim como a relação de Asa e Yoru é só saindo da sua zona de conforto que você entende verdadeiramente seus problemas e suas questões. E como o próprio nome diz, ninguém quer sair da sua zona de conforto. E é isso que faz o trabalho desses personagens ser tão especial. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pro seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Washington Gamer, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Coelho PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yuka Yamaguchi, De Baixinhos, Renan Correia, Tico Mir, Rian Benedito, Ibura, Carlos Moreira, O Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frosty, Chimboca Xota, Saki, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madruga Bi, Matheus Sarraf, Feceu, MZ Guido, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Projetauá, Timon Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, O Jardineiro é Jesus e as Árvores Somos Nozes, Devens, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Davi Martins e Salom, Entrou o Sabonete do Buraco do Peru, o Earth, Gabriel Rachadel, o Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fanudante, Branco Júnior, Richard Carr, Kaique Alexandre, Estúdio Launcher, Pesadelo 515, Elias, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Igor Viana, Caio Dutra, o Ev, Yalin Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Fiat Paul Todo Fudido, Lucas J, Dantas, Iride, Dante, Meu Nome se lê Ierude RS. Desculpa, meu amigo, eu leio praticamente no automático. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladins do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver assunto nessa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!